Amor e ódio. Conclusão. E chamando um de seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porquanto o recuperou são e salvo. Indignou-se, porém, ele, e não queria entrar. E saindo o pai o rogava. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado para ele. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Portanto, era justo alegrarmo-nos e folgarmos. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 26 ao 32. No entanto, se as atenções dos circunstantes não se encontrassem tão empolgadas pelo acontecimento social a que com agrado assistiam, entre risos de felicidade e hinos festivos, seria bem certo que suas percepções psíquicas, alongando-se pelo invisível, teriam desvendado o impressionante complemento que ali mesmo se desenrolava, enquanto os nubentes eram unificados pela lei da época. Seres de além-túmulo rodeavam-nos, trazendo amorosos votos de ventura e paz, compartilhando das alegrias que a todos dominavam. Georges, o irmão abnegado, o amigo incomparável, mais radioso e sorridente, trazia feixes de rosas que se despetalavam sobre o casal, enquanto se diluíam em orvalhos cintilantes para aureolarem o recinto, adornando-o de clarões celestes. Mas aquém, junto dos desposados, felizes e risonhos como nos dias de doce convívio no antigo solar da Normandia, o velho Marquês de Saint-Pierre e Assunção contemplavam o filho querido, enternecidos, bendizendo a Deus na singeleza de preces extraídas dos recônditos da alma. Não obstante, outro comparsa havia que se revelava conturbado e estupefato, não se harmonizando com o júbilo dominante. Antes sofria, oprimido e humilhado em presença de quantos ali festejavam a vitória da redenção sob as trevas do pecado. Era o odioso espírito de Flávio Henri de la Cordaire. E mais para trás, como pretendendo furtar-se às atenções estranhas, o vulto pesado e trágico do suicida obsessor de Florença, Guido de Vicenzio. O despeito, o espanto, a indignação a custo dominada acentuavam as atitudes do antigo visconde, cujo espírito agora se encontrava com as realidades do além. Não compreendia a filha e o detestado d'Aberville, homenageados também pelo invisível no momento dos esponsais. Protestava com veemência contra a união que considerava profana, uma vez que eram cúmplices de um crime abominável, ao passo que ele, Visconde, homem de princípios austeros e conduta irrepreensível no seio da sociedade, era relegado à obscuridade e à solidão no mundo espiritual. Entretanto, Guido confessava-se vencido, exausto. Atirara-se ao chão, desfeito em lágrimas convulsas, tocado por insuportável desgosto contra si mesmo, finalmente compreendendo que errara, trilhando os caminhos da vingança, pois que fazendo sofrer tanto Gaston de Saint-Pierre, o Leão de Lespars e Florença, auxiliara a marcha do seu progresso, levando ele próprio, Guido, a reparação que aquele lhe devia. E assim, contribuindo para a remissão dos seus delitos e a conquista do desejo supremo de sempre, o amor de Henriette Flavie,
a formosa Adélia de Molino de outrora. Compreendia ainda que a vingança exercida de nada lhe aproveitara, a ele, pois, não só lhe não remediara os sofrimentos, como até lhe sobrecarregara a consciência com responsabilidades gravíssimas, imprevisíveis, cujo panorama o estarrecia de pavor. Um vulto níveo, como envolto em névoas beijadas de sol, aproximou-se da infeliz entidade do invisível. Era uma mulher jovem e formosa, qual obra clássica de Florença, coroada de lindas flores, como que preparada para os triunfos do noivado. Não sorria, não chorava, não pronunciava sequer um monossílabo. Apenas seus olhos claros e luminosos fitavam tristemente Guido, alongando-se até Flávio Henri, velados por um sublime sentimento de compaixão. Flávio contemplou-a. Incontida surpresa, misto de deslumbramento e pavor, atingiu-o profundamente seu espírito. O passado, fruído em Florença pelos inícios do século XVIII, elevou-se, como extraído por incomuns comoções das suas profundidades da consciência, proporcionando-lhe a comovente oportunidade de reeditar a própria vida de então, por meio das recordações que se fizeram novamente realidade, quando então vivera sob a indumentária carnal de Urbino de Vicenzio. Aquela jovem mulher era a mãe de Guido, morta no 2º ano dos esponsais realizados por um grande amor, e cujo desaparecimento deixara o esposo enlouquecido de pesar, cristalizado numa dor inconsolável. Ela aproximou-se do desgraçado filho, enlaçou-o nos braços amorosos, falando-lhe docemente aos ouvidos, qual anjo guardião, ensinando-lhe os caminhos da esperança. Recompôs-lhe os cabelos revoltos, ajeitou-lhe as vestes em desalinho, deitou bálsamos e ataduras à ferida da garganta, tomou mansamente da mão contraída o punhal rubro de sangue e deitou-o fora. Beijou-lhe 100 vezes as faces, os pobres olhos requeimados das lágrimas da desgraça. Guido pendeu a cabeça exausta sobre o seio materno e adormeceu finalmente para repousar e mais tarde renascer numa alvorada de redenção. Afastaram-se lentamente e um manto de névoas encobriu-os pela imensidão do infinito. Comovido, o velho senhor de Saint-Pierre interrogou Georges, que se fizera pensativo. Retira-te então, meu filho, gravitando para esferas de paz, no desfrute de justo repouso, uma vez cumprida a missão que te impuseste junto de Gaston e Henriette? Oh, não! Protestou veemente. Henri de Lacordaire e Guido de Vicenzio necessitam de auxílio fraterno a fim de se reerguerem da queda em que se precipitaram, levados pelo desamor e pelas vinganças. Foram nossos leais amigos, meu pai. Muito lhes devemos de antigamente em Florença. Devotar-me-ei a ambos daqui para o futuro, e o céu permitirá que algo realize em benefício deles. Sim, foram nossos leais amigos. Seguir-te-ei na tarefa santa, meu filho, auxiliando teus esforços, replicou Augustus d'Aberville, enquanto Assunção, ternamente enlaçando o companheiro, acudiu prestimosa. E eu imitarei teu gesto, meu caro Augustus. Cooperarei convosco no auxílio devido ao próximo. Então, em meio das harmoniosas vibrações que animavam o ambiente, e enquanto os hinos harmoniosos ressoavam pelas abóbadas do templo, em honra dos desposados, a forma resplandecente de instrutor, o guia espiritual da pequena falange que nos serviu de personagens, tornou-se visível às entidades espirituais ali reunidas, as quais se permaneceram em atitudes reverentes,
como assombradas. Virou-se para o antigo visconde, que prosseguia vociferando seus blasfemos despeitos, e que à sua vista se aturdiu oprimido e temeroso, e deixou cair sob sua ulcerada consciência esta tremenda advertência. Flávio de Lacordaire, tu e Gaston d'Aberville acabais de encarnar um dos mais impressionantes e sugestivos ensinamentos do divino mestre da Galileia, a parábola do filho pródigo. Gaston é aquele filho desatinado que tornou a casa paterna arrependido e humilhado, depois de muito haver errado, é certo, mas também após sofrer o máximo pelos testemunhos com que expiou os delitos cometidos, enquanto perdoou aos perseguidores encontrados no caminho das reparações, reeducado aos embates da dor para os serviços do progresso. Tu, porém, és o filho egoísta da mesma luminosa mensagem. Não praticaste as abominações de que o outro se fez réu, é bem verdade. No entanto, contra ele próprio, teu irmão diante da suprema lei, exerceste a atrocidade das vinganças, fiel a um orgulho e a um egoísmo, te incapacitaram para qualquer gesto que se harmonizasse com as leis de fraternidade enaltecidas na regra primorosa que contém a glória de todas as conquistas do espírito. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Perdeste a existência que acabas de deixar, Flávio de Lacordaire. Cumpre agora voltar aos cenários terrestres, retomar um fardo carnal, renascendo em círculo obscuro e modesto, a fim de combateres o orgulho e o egoísmo que te perderam, palmilhando um calvário de reabilitação para o teu espírito, ao passo que Gaston, redimido, entra em fase de novo progresso moral e espiritual, dedicando-se a realizações louváveis com os poderosos, inaquebrantáveis dons que distinguem sua personalidade valorosa. No céu, Flávio de Lacordaire, além, onde resplandecem as superiores inteligências irradiando proteção para o planeta e dirigindo seus destinos, cultiva intenso júbilo ante a conversão do meu muito amado Gaston às leis do amor, do dever e da justiça, e todos se glorificam na misericórdia do Altíssimo. Porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Jesus Cristo, parábola do filho pródigo, Lucas, capítulo 15, versículo 32. Fim.